Seja muito bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, criadora da épica história de Áthelfen, um universo mágico onde deuses, monstros e profecias se encontram. Imagine acordar sem memória em um lugar desconhecido e descobrir que seu destino pode salvar ou destruir tudo à sua volta. É exatamente isso que acontece com Seth, um jovem de 16 anos que embarca em uma jornada emocionante ao lado de Emilia Prescott e Lyanna Greythorne. Prepare-se para batalhas de tirar o fôlego, segredos surpreendentes e revelações que vão mexer com sua mente. Se você curte histórias narradas e audiolivros que unem mitologias celtas, gregas e nórdicas, já deixa o like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para entrar de cabeça nesse universo fascinante. Segura a emoção, porque a história de hoje promete te transportar para outra dimensão. Vamos nessa! Capítulo de hoje: Missão importante. Super viagem. Seth sabia que estava sonhando. Não era difícil perceber. O ar era denso e doce como mel, as cores vibravam com uma intensidade que beirava o irreal, e cada som ecoava como se o próprio universo estivesse conspirando para lhe contar um segredo. Ainda assim, ele não conseguia escapar. Algo ali o prendia, um chamado sussurrado que fazia seu coração disparar, mesmo na inconsciência. Ele estava em uma sala circular de tirar o fôlego. O teto alto era adornado por cristais que reluziam com uma luz própria, pintando o chão de pedra polida com reflexos dançantes de dourado e prateado. As paredes brancas, com detalhes intricados de ouro, emanavam uma grandiosidade opressora. À sua esquerda, uma escadaria cintilante subia em espirais até um trono colossal, esculpido em cristal rosado que parecia pulsar como um coração vivo. Era o tipo de lugar que Seth sabia que deveria admirar, mas tudo nele causava desconforto. Como uma pintura bonita demais, escondendo algo sombrio. À frente, uma varanda aberta revelava um panorama impossível. A Golden Gate Bridge, gigante e onírica, se recortava contra o céu azul vibrante. Ele não tinha dúvidas, estava em São Francisco. Mas como? Como ele sabia que aquele palácio reluzente estava ali, invisível aos olhos mortais? Uma figura encostada no corrimão chamou sua atenção. Era uma mulher alta e graciosa, com cabelos negros que pareciam absorver a luz. Suas unhas vermelhas tamborilavam no mármore com um ritmo calmo e cadenciado. Havia algo familiar nela, algo que fazia seu estômago revirar. Mãe, a palavra escapou de seus lábios antes que pudesse segurá-la. A figura parou. O som ecoou no silêncio pesado, interrompendo o tamborilar. Lentamente, ela começou a se virar, e Seth sentiu o ar ao seu redor se tornar mais denso. Mas antes que pudesse ver seu rosto, uma voz profunda e envolvente cortou o momento. Talvez não seja a hora, Morrigan. Das sombras, um homem emergiu. Sua presença parecia apagar qualquer luz ao seu redor. Ele era pálido, com olhos tão escuros que pareciam poços sem fundo. Ele se aproximou de Morrigan, envolvendo sua cintura com uma familiaridade perturbadora. Erebo, murmurou ela, o nome saindo como uma carícia de seus lábios. O homem inclinou-se para ela, depositando um beijo em seu pescoço. Morrigan sorriu, mas havia algo de afiado naquele sorriso, como se ela estivesse sempre um passo à frente. Já brincamos o suficiente, disse ela, afastando-o com um gesto delicado. Você deveria ir. Eles logo notarão sua ausência. Ah, mas eu tenho tantos planos, minha rainha. Ele deslizou as mãos pelo corpo dela, um gesto tão possessivo quanto sedutor. Morrigan, porém, silenciou-o com um dedo nos lábios. Vai, Erebo. Não me faça repetir. Ele hesitou, mas o olhar dela era mais afiado que qualquer lâmina. Em um instante, sua forma começou a se desvanecer, dissolvendo-se em sombras até desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Morrigan suspirou e voltou-se para a varanda. Em suas mãos, havia envelopes de um cinza pulsante, como se carregassem um poder vivo. Então, ela falou, sem se virar, mas com uma firmeza que reverberou nas paredes. Não se esqueça, Logan. A força deles está na união. Precisamos semear desconfiança, traição. Eles devem cair de dentro para fora. Foi então que Seth percebeu outra presença. Ao seu lado, um garoto se movia com passos silenciosos. Ele tinha cerca de 17 anos, cabelos brancos como neve e olhos de um azul gelado. O jovem caminhou até Morrigan e se ajoelhou diante dela, inclinando a cabeça em uma reverência absoluta. Sim, minha senhora, disse ele, a voz baixa, mas firme. Morrigan sorriu. Não era um sorriso maternal, mas algo predatório, calculado. Vá, meu tenente.
Traga o caos. Antes que Sete pudesse reagir, o mundo ao seu redor começou a girar. Uma força invisível o puxava, arrancando daquele lugar. A última coisa que viu foi o olhar ardente de Morrigan, que parecia penetrar até sua alma, e o chamado sombrio de suas palavras que ainda ecoavam em sua mente. E então, tudo se desfez em sombras. Sete piscou, sentindo um formigamento incômodo percorrer seus braços. Quando abriu os olhos novamente, estava em um apartamento que parecia ter sido congelado no tempo. As paredes amareladas e os móveis de madeira escura tinham um ar opressor, como se escondessem segredos antigos demais para serem desvendados. Ele passou os olhos pelo ambiente, sua atenção sendo atraída por um jornal empoeirado no chão. A data estampada em letras desbotadas lhe causou um calafrio, 22 de dezembro de 1941. Isso é antigo, murmurou, pegando o jornal com as pontas dos dedos. Sua voz soou estranha no silêncio, como se não pertencesse àquele lugar. De repente, flashes invadiram sua mente, imagens tremeluzentes e desconexas, como se um projetor defeituoso estivesse exibindo fragmentos de memórias alheias. Ele viu um homem de cabelos grisalhos arrastando um garoto assustado pela mão. O homem o empurrou para fora, em direção a uma pequena sacada coberta de neve. O vento uivava como um lobo faminto, e o garoto tremia de frio e medo. Algo naquela cena prendeu Sete, como se estivesse observando uma lembrança esquecida. Isso é tudo que você sabe dizer, seu pirralho? A voz do homem era carregada de raiva, quase tangível. As palavras ecoaram no ambiente, fazendo o coração de Sete disparar. Enquanto o garoto tremia, empurrado para o frio implacável, Sete percebeu que os rostos das pessoas ali pareciam distorcidos, como sombras que não conseguiam se materializar completamente. Era como tentar se lembrar de um sonho já esquecido. Mas a dor era real. A angústia nos olhos do garoto era quase insuportável de assistir. Sete apertou as mãos em punhos, lutando contra a sensação de impotência que o dominava. Eu não aguento mais, Susan. A voz do homem ecoou novamente, desta vez vindo de dentro do apartamento. Sete se virou, seus pés movendo-se quase por conta própria. Ele viu o homem com os braços cruzados, o rosto duro como pedra, encarando uma mulher que parecia à beira do desespero. Jack, por favor. Ele é apenas uma criança. A voz da mulher, Susan, era desesperada, mas havia uma firmeza nela que não podia ser ignorada. Logan é meu irmão. Ele é minha família, e eu vou protegê-lo, não importa o que aconteça. As palavras dela atingiram Sete como um soco. Logan. O nome reverberou em sua mente, trazendo uma onda de emoções que ele não conseguia explicar. Ele sabia que deveria lembrar, mas algo o impedia. Protegê-lo? Jack riu, uma risada amarga e cruel. Esse garoto não passa de um peso morto. Se não fosse por ele, nossa vida seria muito mais fácil. Eu me casei com você, Susan, não com ele. Nunca quis esse garoto. O coração de Sete apertou, como se uma mão invisível o estivesse estrangulando. Cada palavra era uma facada, e ele não entendia por que se importava tanto. Ele sequer conhecia essas pessoas. Conhecia? Susan ergueu o queixo, os olhos brilhando com uma combinação de raiva e tristeza. Você sabia que ele fazia parte de mim, Jack. Eu não vou abandoná-lo. Se você realmente me ama, vai ter que aceitá-lo também. Por um momento, o silêncio preencheu o ambiente. O vento lá fora rugia, mas dentro do apartamento, a tensão era sufocante. Finalmente, Jack falou, sua voz cortante como gelo. Se você quer continuar com ele, talvez seja melhor você encontrar outro lugar para viver. Eu não vou deixar que ele destrua minha vida mais do que já fez. Susan fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o golpe. Quando os abriu, havia uma determinação inabalável em sua expressão. Logan é minha família. Se isso significa que temos que partir, assim será. O som de uma porta se abrindo fez Sete se virar. O garoto, Logan, entrou no apartamento, os pés deixando pegadas molhadas no chão enquanto ele tremia de frio. Susan se aproximou dele imediatamente, ajoelhando-se para segurar suas mãos pequenas e geladas. Ela o encarou com um olhar cheio de amor e proteção, um contraste gritante com a indiferença de Jack. Logan, querido, disse ela suavemente, mas com firmeza, vá para o seu quarto. Eu e Jack precisamos conversar a sós. O garoto hesitou por um momento, os olhos arregalados e cheios de algo que Sete reconheceu como medo e vergonha. Ele não se moveu imediatamente, e Sete sentiu um aperto no peito, como se estivesse vivenciando tudo aquilo ao lado dele.
Logan finalmente acenou com a cabeça, murmurando algo inaudível, e se virou, os passos pequenos ecoando no chão de madeira enquanto ele desaparecia pelo corredor. Susan voltou-se para Jack, e, pela primeira vez, sua postura parecia inabalável. Não vou abandonar o Logan, Jack. Sua voz era baixa, mas carregava uma determinação que parecia maior do que ela. Se isso significa que tenho que ir embora, eu irei. Jack estreitou os olhos, mas Seth percebeu a sombra de dúvida que cruzou o rosto dele. Era como se ele soubesse que tinha ido longe demais, mas não sabia como recuar. Susan, começou ele, mas ela levantou a mão, silenciando. Não. Já ouvi o suficiente. Você me prometeu, Jack. Prometeu que estaríamos juntos, que enfrentaríamos tudo isso como uma família. Mas você está quebrando essa promessa agora. O silêncio caiu sobre eles, tão pesado quanto a nevasca lá fora. Jack desviou o olhar, os lábios apertados, mas não disse mais nada. Seth deu um passo à frente, sentindo a necessidade de intervir, de gritar, de fazer algo para mudar aquela situação. Mas, ao tentar se mover, percebeu que seu corpo continuava imóvel, preso a uma força invisível. Ele não estava ali como participante, era apenas um espectador impotente. Enquanto Susan segurava as lágrimas, algo mudou no ambiente. O ar ficou mais pesado, e Seth percebeu que a sala parecia desvanecer aos poucos, como se o mundo estivesse se fragmentando. As paredes amareladas começaram a rachar, e a neve lá fora transformou-se em escuridão líquida, engolindo a sacada. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a voz de Susan ecoou, mas desta vez, parecia vir de dentro da cabeça de Seth. Lembre-se, Seth. Você é mais forte do que pensa. A frase bateu nele como um trovão, e então tudo explodiu em um clarão. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta à sala circular do palácio. Morrigan estava lá, de pé à sua frente, observando com um olhar que misturava curiosidade e expectativa. Interessante, murmurou ela, cruzando os braços. Parece que você começou a se lembrar. Lembrar? Seth arfava, o coração disparado. O que foi isso? Uma peça do quebra-cabeça. O sorriso dela era enigmático. Mas não se preocupe. Tudo será revelado no tempo certo. Antes que Seth pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Morrigan ecoou com uma clareza quase hipnótica. Agora, meu querido, você está pronto para decidir de que lado vai lutar? Seth sentiu o peso da escolha que se aproximava, mesmo sem entender completamente o que estava em jogo. Algo em seu peito queimava. Seth deu um passo à frente, sentindo o chão sob seus pés ceder por um breve instante. Tudo parecia normal, até que, faz tanto tempo que não nos vemos, não é? De repente, o mundo ao seu redor congelou. O ar, as luzes, o movimento das pessoas, tudo se despedaçou como vidro fino, deixando apenas a escuridão profunda ao seu redor. Um lugar inóspito e ameaçador o cercava, como se o universo tivesse apagado todas as cores e sons, exceto o silêncio cortante. Não é legal? A voz sussurrou em seu ouvido esquerdo, e Seth instintivamente virou o rosto, procurando a origem do som. Mas não havia nada. Apenas o vazio. É o que você queria, não é? Que todos desaparecessem. Um arrepio percorreu a espinha de Seth, como se uma criatura invisível estivesse rastejando pela sua nuca, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Ele sabia o que aquilo significava. Não estava sozinho. Alguém, ou algo, o observava na escuridão. Ele girou o corpo, os olhos vasculhando cada canto, mas tudo continuava deserto. Sem vida. Posso fazer todos que você odeia desaparecer novamente. Posso fazer mais do que isso. A voz era suave, mas rastejava por sua mente como um veneno, espalhando dúvidas. Eu sou você. Você sou eu. Só precisa me aceitar. Seth sentiu um toque frio no antebraço esquerdo, dedos longos e pálidos deslizando sobre duas marcas horizontais em seu pulso. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma e decidido tocá-lo. Você sempre gostou de bancar o herói com os mais fracos. E o que aconteceu? Seth sentiu o arrepio antes mesmo de perceber a figura emergindo das sombras. Pelo canto do olho, ele captou um vislumbre, um rosto pálido como cera, quase translúcido sob a luz vacilante. Seus olhos o encaravam com uma frieza cortante, um azul glacial que lembrava o brilho cruel de safiras lapidadas em gelo. Foi o suficiente para reconhecê-lo, ainda que mal pudesse discerni-lo naquela penumbra. A figura parecia sua imagem refletida em um espelho distorcido, um rosto familiar moldado em uma versão pálida e perturbadora de si mesmo. Era ele, mas também não era.
Sete sabia, em algum canto profundo de sua mente, que esse ser não era apenas uma cópia. Era seu oposto sombrio, sua outra face, o lado da moeda que jamais deveria ter sido virado. Aquilo era frio, vazio e implacável, como o toque gélido da morte sussurrando ao seu ouvido. Você morreu tantas vezes, que sobraram apenas 2. A voz continuou, e as marcas no pulso de Sete começaram a queimar. Ele grunhiu de dor, como se sua própria pele estivesse sendo marcada de novo. Como se seus problemas fossem desaparecer. Mas o mundo é irracional. Coisas ruins continuarão a acontecer, não importa o que faça. Há pessoas que nunca te ouvirão. Pessoas que não merecem viver. Se estão tentando te matar, seja mais rápido. Mate-os. Porque, ao contrário de antes, agora você tem a mim, à sua disposição. Um rugido ecoou na escuridão, profundo e feroz, reverberando por todo o vazio ao redor de Sete. De repente, raios de luz atravessaram as camadas espessas de breu, iluminando o espaço com uma luz pálida e hesitante. Sete piscou várias vezes, ajustando-se à mudança repentina. Ele agora estava no centro da Times Square. As ruas estavam completamente desertas, veículos abandonados e enfileirados como fantasmas de um mundo que ele conhecia, mas que agora parecia distante e irreconhecível. Logan, eu sei que você não gosta de ouvir isso. A voz de Susan ecoou pelas ruas desertas da Times Square. Sete olhou ao redor, buscando a origem do som, mas não encontrou nada. Quando nosso pai morreu, eu prometi que iria te manter seguro. Esses últimos meses foram difíceis, tão difíceis, para todos nós, ok? Não só para você e você não conseguiu ouvir uma palavra do que eu estou dizendo. Sete murmurou, quase como se estivesse sonhando. Eu te amo, mana. As palavras saíram trêmulas, como um eco distante, uma fala repetida tantas vezes que agora soava vazia e cheia ao mesmo tempo. E eu estava ouvindo, sim, bem, quase tudo. Ele escutou um som de sirenes rasgando o silêncio da noite, a chegada de uma equipe médica cujas vozes se fundiam, distantes, como se ouvidas através de um vidro espesso. Senhora Miller, ele está bem. O acidente não foi grave. Uma voz rouca e desesperada interrompeu a tentativa de calma do paramédico. Não importa, Susan sussurrou, mas sua determinação a fez soar quase como um grito. Eu preciso vê-lo, agora. Preciso ver com meus próprios olhos. O paramédico hesitou antes de responder, sua voz suave e pesada. Senhora Miller, Logan esteve inconsciente por mais de 2 semanas. Seu corpo sofreu muito, e seu estado ainda é crítico. Susan apertou os lábios, e sua expressão de angústia era impossível de ignorar. Eu devia ter ficado com você, devia ter ido com você. Sua voz quebrava entre palavras, um misto de pesar e soluços abafados. Fui fraca, egoísta. Pensei em mim mesma quando devia ter pensado em você. Isso não é o que uma mãe faz, não é assim que uma mãe de verdade age. Ela se sacrifica, protege o filho dela, sempre. E eu, sua voz ficou mais suave, mas não menos intensa. Eu posso não ter dado a luz a você, Logan, mas você é meu filho. Meu querido irmão, meu querido e amado filho. Então, por favor, volte para mim, por favor, Logan. Enquanto o silêncio pesado preenchia o ambiente, Sete gritou, um som brutal que parecia despedaçar o ar ao redor. Era um grito de frustração, medo e desespero, um lamento tão profundo que reverberava no vazio da cidade, ecoando pelas ruas desertas como um chamado fantasmagórico. Irmã! Sua voz rasgava, cada sílaba uma ferida aberta, uma tentativa desesperada de alcançar Susan, de preencher o espaço entre eles. Mas o silêncio era a única resposta, imenso e esmagador. Ele caiu de joelhos, os ombros tremendo enquanto tentava recuperar o fôlego, quando sentiu um toque leve em seu ombro. Um toque cálido, familiar. E então, uma voz soou na escuridão, tão serena quanto o brilho suave da lua refletida em águas calmas. Você sempre foi forte, querido. Sempre ajudando os outros. A voz era de Susan, trazendo um calor que invadiu o coração dele e dissipou um pouco da escuridão ao seu redor. Ela continuou, suave, porém firme. Faça amigos, meu querido. Muitos amigos. Quando você acordar, faça amizade com todos ao seu redor. E, sua voz tremeu, mas o tom era decidido. Encontre alguém que cuide de você. As palavras de Susan ecoaram na mente de Sete, uma oração não dita, um pedido carregado de esperança. Ele ergueu o olhar, ofegante, e viu a cena à sua frente. Uma senhora estava ao lado de uma cama de hospital, segurando a mão de um garoto de 15 anos, seu rosto pálido e frágil sob a luz fria das máquinas que mantinham seu corpo funcionando.
A dor de Seth encontrou um breve alívio na presença dela, e ele sentiu o peso de suas lágrimas diminuindo, como se o próprio olhar de Susan fosse um bálsamo para sua angústia. Irmã, não. Mamãe, murmurou Seth, engolindo o choro enquanto se forçava a se levantar. Suas pernas tremiam, mas ele se manteve de pé. A partir de agora, eu vou viver. Vou viajar por lugares distantes, viver todas as aventuras que você me ensinou a sonhar, e algum dia, talvez, eu volte para esta casa. Quem sabe até traga meus próprios filhos para ver o lugar onde tudo começou. Espero que, onde quer que esteja, você olhe por mim. E, quem sabe, nos encontremos novamente. O que você achou do capítulo de hoje? Conta nos comentários qual foi a parte que mais te surpreendeu. Adoro ouvir as teorias de vocês. E não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as novidades. Aqui no canal Locran, toda quinta e domingo, às 7 horas, tem uma nova história esperando por você. Compartilhe este vídeo com outros fãs de aventuras épicas e venha comigo explorar o mundo de Atelfen. Até a próxima jornada!